Educadores, estudantes, internautas, estamos iniciando o 23º episódio do POG Educar Conexão Escola. O POG Educar, que é um braço integrante do CIETEC, professora Ilza Maria Machado. E esse episódio aqui é especial, porque faz mais ou menos um ano que nós estamos falando que nós queríamos a presença de merendeiras aqui no POG Educar. E hoje não temos apenas uma, temos duas, e toda a equipe da alimentação escolar aqui do município de Rio Brilhante. Hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui a Aline Gonçalves, que daqui a pouco ela vai estar se apresentando, falando um pouquinho da vida dela. O Lucas, que está ali escondidinho, né? O Lucas Fernandes Gabanha está escondido ali junto com o nosso amigo Maurício. O Adolfo Henrique Costa, tá? Eles que vão estar falando sobre o PNAE, daí vão falar exatamente o que é o PNAE. E as convidadas ilustres, né, junto com o pessoal da alimentação escolar, a Ana Cláudia, que é merendeira lá no Criança Esperança 5, e a Deise, que é a merendeira aqui na creche Sônia Borges. Então, gostaríamos de capitanear, então, vamos começar pelo Adolfo, se apresenta, fala um oi para a população brilhantense, porque assim, pessoal, se tem lá a refeição, a bela refeição que tem no prato da criança lá no horário intervalo, é toda essa equipe aqui que está envolvida, uma parte que está aqui envolvida, tá? Mas eles vão contar um pouquinho da alimentação escolar no município de Rio Brilhante. Sejam todos bem-vindos ao POG Educar. Olá, galera. Então, meu nome é Adolfo, conforme o Paulinho já comentou, né? Sou nutricionista, atuo na Prefeitura de Rio Brilhante, na alimentação escolar há 10 anos. Né? Esse ano já fazem 10 anos que eu estou na alimentação escolar. E, assim, é um trabalho assim, bem árduo, né? Assim, mas ao mesmo tempo muito gratificante. Né? Eu estou nesse quadro, né? Já na forma de concurso, juntamente com a Aline. A Aline já jogou a bola, então vamos passar para a Aline Navaré. Né? A Aline também está lá, é nutricionista também. Isso. Secretaria de Educação. Boa tarde, meu nome é Aline, eu sou nutricionista, trabalho na alimentação escolar já faz um bom tempo, né? Acho que não precisa nem ficar falando quantos anos, negócio há 23 anos. E é um trabalho contínuo de formiguinha, né? Que a gente vai, ano entra, sai, a gente está sempre buscando inovar, buscando diferenças para a alimentação escolar para garantir uma alimentação de qualidade para os nossos alunos. Muito bem. E agora eu passo para a Ana Cláudia. Ana Cláudia, que é a merendeira do Criança Esperança 5, se apresente, fala um oi, mãe do coleguinha do Pietro, né? Manda um oi lá para a população brilhantense, olhando para lá, por favor. Boa tarde, meu nome é Ana Cláudia, sou merendeira, com muito orgulho, gosto muito do que eu faço, é gratificante, né? Eu até me emociono, mas enfim, eu sou merendeira já faz um tempinho já, deve ter uns 8 anos por aí que eu trabalho já na merenda, e hoje a gente está aqui. Quero mandar um oi pro Pietro, né? Isso. O Pietro, que é amiguinho do João Felipe, que estudam lá no Criança Esperança 2, e também para a Lívia, que é filha da Aline também. Muito bem. Agora, Deise, puxa um pouquinho o microfone ali, Deise. Só puxar ele para o seu lado. Isso, perfeito. Pode se apresentar também, por favor. Boa tarde, eu sou a Deise, trabalho na creche Sônia Borges. Já faz 15 anos que eu sou concursada. Igual ela falou, a amiga falou, é muito bom, é gratificante. Às vezes a gente está assim, arrasada, mas você chega lá, sabe, transforma. É gostoso você estar com as pessoas que você conversa, que tem amizade, né, em torno ali das crianças também. As crianças vêm e falam: oi tia, tua merenda hoje está gostosa, oi tia, que bolo cheiroso, sabe? Isso é muito bom, muito gratificante mesmo. Muito bem. E vamos lembrar aqui no 23º episódio para seguirem as nossas redes sociais. Sigam as redes sociais do POG Educar Conexão Escola, lá no Instagram, no TikTok, no Facebook, principalmente aqui no YouTube, onde nós estamos passando aqui esse 23º episódio. Então, eu vou estar falando agora de novo com o Lucas. O Lucas está escondido ali, né? Mas será que até o final do programa a gente consegue estar trazendo o Lucas aqui, né? Adolfo, tá? O Adolfo, a gente vai começar falando que a gente está falando sobre o PNAE. Ele vai resumir mais ou menos o que é o PNAE lá, que é um programa, um projeto, exatamente para a população entender, para referente à alimentação escolar, se tem alguma coisa com a agricultura familiar, se tem junto, assim, são várias perguntas que eu estou reformulando em uma só aqui, que eu já verifiquei que o pessoal foi mandando para entender a importância dos assentamentos. Então, consegui resumir para nós, por favor. Sim. Então, conforme também nós já comentamos, né, e eu particularmente é um orgulho trabalhar com o PNAE. O que é o PNAE? Né? Assim, o PNAE ele é o Programa Nacional de Alimentação Escolar.
né? Assim, o PNAE, ele é um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo, né? E ele, assim, ele é gratuito, né? Assim como o SUS, ele atende toda a população, todos os estudantes que estudam na rede pública, no ensino básico, né? É um programa, ele é muito antigo. Ele nasceu ali mais ou menos em 1960, né? Esse ano ele completa 71 anos. Quase da idade do Paulinho, né? É mais ou menos próximo. Então, assim, é um orgulho participar do PNAE, porque assim, ele nasceu de uma campanha, principalmente para erradicar a fome, né, inicialmente. Esse era o combate principal, né, dos estudantes, porque ninguém aprende com fome, né? As meninas aqui sabem muito mais do que nós, né, que atuam lá na ponta. Não dá para uma criança aprender, sair de casa e ter um índice de aprendizado bom se a criança está com fome. Né, o contexto do PNAE ele é muito grande. Ele nasceu da Campanha Nacional de Merenda Escolar. Por isso que ainda tem esse apelido, né, de merenda. Né? As meninas aqui são, muitas vezes, chamadas de merendeiras, mas assim, elas são muito mais do que só, entre aspas, merendeiras. Né? Elas são as manipuladoras de alimentos, elas são as profissionais que atuam na ponta. E assim, a merenda escolar, que tem esse apelido, assim, muitas vezes até carinhoso, tem essa questão, mas a alimentação escolar ela é muito complexa. Assim, é uma alimentação que junta fatores nutricionais, o que nós falamos, né, uma palavra muito complexa, biopsicossocial. Por quê? Envolve aspectos psicológicos, envolve aspectos sociais, né? Por que sociais? Porque nós cuidamos da criança também através da comida, que a comida é feita de afeto, né? É feita de amor, e isso é o PNAE também, né? O PNAE, ele no Brasil, ele alimenta 40 milhões de crianças, né? Assim, é muita criança. Ou seja, aqui no município de Rio Brilhante, né, depois a Aline também vai comentar a respeito, são mais de 13 mil refeições diariamente, né? Ou seja, porque nós temos 6.200 crianças, mas assim, que nem a Deise atua numa creche. Lá não é servida apenas uma refeição, né? A criança chega lá e nas escolas do município também, as crianças tomam o café da manhã. Se nós pensarmos naquelas crianças que saem muito cedo de casa, né, assim, elas necessitam, para continuar o aprendizado, para começar o dia bem, tomar o café da manhã. Né? Isso já conta como uma refeição. Né? As crianças recebem lá, hoje, ampliou cada vez mais a alimentação escolar. Hoje as crianças recebem 2 vezes fruta por semana, e frutas diversificadas, que nem o Paulinho comentou. Aí, de onde vem essa diversificação? Vem de inúmeros fornecedores. Por exemplo, nós temos aqui o aporte muito grande da agricultura familiar, né, que responde por um percentual bem significativo das nossas aquisições da alimentação. Né? Assim, o que nós... Vou falar bastante, né? Sim, pode falar, fica à vontade. A alimentação escolar, na alimentação escolar, ela recebe um aporte muito grande de recursos financeiros. E esse aporte, o que é? É um investimento. Né? Assim, nós consideramos, nós da educação, assim como nós investimos num livro didático, a alimentação escolar é um investimento, não é um gasto. Com certeza. Né? Aquela campanha de merenda escolar que começou inicialmente apenas para suprir a fome, hoje ela não apenas supre, mas ela nutre. Né? Ou seja, ela possibilita o aporte de nutrientes. Né? Assim, a criança bem alimentada, bem nutrida, ela aprende mais. Né? E essa questão financeira chega, nós recebemos de pãozinho em pãozinho, de arroz, de feijão. Hoje são investidos mais de 3 milhões na alimentação escolar das crianças anualmente. Né? É um valor significativo. E esse valor, conforme eu comentei anteriormente, mobiliza também um corpo muito grande. Não é só apenas nós que estamos aqui, mas tem muitos agricultores familiares. Né? Eles são uma peça importantíssima que também fornece os nossos alimentos. Né? Assim, um agradecimento, obviamente, especial para eles, porque eles acordam de madrugada, ficam muitas vezes no final de semana e dão esse suporte bem grande para a gente. Né? Assim, nós, não apenas por força da lei, que temos que comprar
da alimentação escolar dos pequenos agricultores. Mas, assim, é uma responsabilidade nossa com toda a comunidade local. Por quê? Você tá, seu João que fornece para nós. Muitas vezes ele depende daquele recurso financeiro, ele depois que compra, adquire, né, tem o seu recurso financeiro que ele vende para a prefeitura, ele vai lá no mercadinho, então ele faz o fomento da economia local. Permanece o recurso na cidade. Com certeza. É uma peça, uma engrenagem bem importante, assim, não só da alimentação escolar, mas da economia do município também. Muito bem, Adolfo. Adolfo falando aqui sobre o PNAE, o pessoal já também pode estar pesquisando sobre o PNAE, pegar as informações. Então, assim, é muito gratificante. Então, 3 milhões, né, em média, lá de 290 mil por mês só de investimento na educação, né, na parte da alimentação, né, que, carinhosamente, falando de merenda, né, que eu sou da época da merenda ainda, né, aí eu falei, será que eu estou cometendo alguma gafe? Gente, é merenda, né, então, mas enfim, graças a Deus, está dando tudo certo. Minha amiga Aline, esposa do Wendesmar, o Wendesmar foi meu aluno no curso técnico. Se você pudesse resumir, assim, qual que é o propósito de trabalho de vocês na alimentação escolar, assim, né? É aquela questão de propósito mesmo, falar assim, olha, a gente tem nossa obrigação, a gente trabalha, a gente depende disso, mas aí vai chegando um momento quando você vê lá na ponta o resultado, que ele é gratificante. Como que você se sente saber que você faz parte dessa engrenagem da alimentação escolar aqui no município? Que assim, não é só na hora suprir a fome do aluno, né, enquanto ele está ali estudando, mas a parte de nutrir e ensinar ele essa nutrição, até para ele levar para casa, né, tipo, trazer isso para a família. E assim, sobre a parte da merenda, né, que você falou assim, é carinhoso, então a gente pensando em nutrição mesmo, a gente tinha uma merenda antes porque era um lanche. Aham. Então era bolacha, era uma bebida de soja, Paçoca. e hoje não, a gente tem refeição, então a gente tem uma resolução, tem uma lei específica do PNAE, né? Daí a gente tem cada nutriente que a gente tem que ter, então quais alimentos que a gente pode fornecer, os que não podem fornecer, né? Então eu acho que isso que a gente levar para o aluno e para a família dele, a comida de verdade, a nutrição Sim. mesmo, nutrir mesmo o aluno, né? Isso é importante. Educação alimentar e nutricional para toda a comunidade escolar, né? Para todo mundo. E assim, as próprias merendeiras, né? Sim. Elas são educadoras, porque elas estão fazendo, então, um jeito que elas servem, um jeito que elas dão um sorriso para a criança, né? Tia, o que tem hoje? Tá, então, o jeito que serve, como que porciona, né? Então, isso, assim, é o aluno levando para casa. Eu lembro, na época da pandemia, a Lívia estava no pré, mas ela falava assim, mãe, manda uma mensagem para a tia merendeira, pergunta como que é aquele prato, porque, tipo assim, ela estava com saudade, né? Sim, você vê que marca, né? Então, assim, são memórias, né? Cria memórias na vida do aluno, né? Legal. O tempero, o amor, Sim. né? Como você fez. E você vai pegando a fala dos nutricionistas, vocês vão percebendo a alteração, a mudança que veio mesmo do lanche para a alimentação, porque antigamente, na própria escola, na cantina, vendia aqueles ultraprocessados, né, que eles falam, né? Então hoje, agora já com a nutrição, vocês já estão falando questão nutricional mesmo do alimento, né, da alimentação escolar que está tendo ali no dia a dia. Então, para quem é mais antigo, que não tem uma vivência na rotina escolar, ainda tem aquela imagem lá de antes, né, que era aquele salgadinho, era aquele que vendia na escola. Então, isso mudou. Agora não pode nem mandar mais para a escola, né, porque tem todo um contexto histórico, um contexto da nutrição, né, do trabalho. Perfeito. Pode falar. Então, a questão que o Paulinho comentou, a Paulinha estudou bastante para falar, hein? Vou fazer uma prova aqui, mas a questão dos ultraprocessados, né? Que, assim, nós vemos muitos nos mercados, em todos os lugares, nas cantinas, né? E, assim, esse tipo de alimento, eu sempre estudei em escola pública, né? E era macarrão com salsicha. Era. Nós gostávamos. Mas, Isso. assim, particularmente, toda criança gosta, né? Mas isso vem mudando, né? O que nós temos na nossa alimentação escolar é a carne bovina, né? O porco, ou seja, carne suína, aves, peixe, né? E muitas vezes, quando nós vamos para fora do município, nós falamos o que nós temos na nossa alimentação escolar, assim, nós recebemos bastante elogios. Por quê? E também nas creches, não existe mais, assim, aquele suco essencialmente industrializados.
nós estamos cada vez mais investindo em polpas, né, assim, principalmente da agricultura familiar. Nós temos no entorno de Rio Brilhante, a prioridade sempre é Rio Brilhante, mas quando nós não conseguimos esse alimento in natura, nós buscamos também nos municípios vizinhos, né, e eles também trazem para nós esse alimento de maior qualidade. Principalmente nós temos aqui a goiaba, polpas de goiaba, de abacaxi, isso cada vez mais para trazer alimentos mais naturais para as nossas crianças. Maravilha. E nesse momento quero agradecer então meu amigo Maurício, tá? Que preparou o roteiro aqui. O Adolfo falou, estudei, o Maurício mandou ontem para mim, lá, falou, dá uma lida aí para ver se tá bom. Aí eu falei, deixa comigo. Eu li e falei, tá perfeito. Então, do ultraprocessado, ele marcou, ó, presta atenção no ultraprocessado. Eu falei, beleza, deixa conosco. Eu até trouxe aqui, ó, Paulinho, o Guia Alimentar, que a gente segue. Olha só, gente. É uma publicação do Ministério da Saúde. 2024. Então, assim, para priorizar o alimento in natura e minimamente processado, né? E aí o nosso cardápio é com base no Guia Alimentar e, como eu tinha citado já, de uma resolução específica também sobre isso. Olha só, maravilha. O Maurício já deu zoom ali já para mostrar. E, pessoal, é venda proibida, tá? Então, trabalho aqui da Aline, do Adolfo. E agora, pessoal, nós vamos falar com elas, né? 23 programas, tá? Depois nós vamos dar mais uma olhada, mas está aqui o guia Guia Alimentar para a População Brasileira. Você vê que maravilha. Segunda edição aqui já, então está bem atualizado, 2024. Vou começar pela Deise aqui, tá, Deise? Porque, assim, desde o primeiro programa foi o prefeito Lucas Foroni, foi o que fez no ano passado, o primeiro programa aqui do Pode Educar, e daí nós, assim, a gente brinca, né, tal, todo mundo tem uma importância muito grande na educação, mas a gente, assim, o Pode Educar é aquele momento de fomentar realmente a educação, dar o espaço para todos os que estão trabalhando lá. A gente quer que venha secretários, venha o pessoal do administrativo, o pessoal antigamente falava porteiro, né? Tem um administrativo, aquele lá que é o que recebe a criança de manhã, lá, com aquele sorriso. Então, a gente, assim, é um espaço democrático, a gente quer que toda a educação passe por aqui. E chegou agora a vez das merendeiras, né? Elas que, como é que foi a palavra que ele falou? Ele falou uma palavra que eu esqueci de marcar. Manipuladora de alimentos. Manipuladora de alimentos. Já pensou? Aí a Deise chega lá assim, eu sou manipuladora de alimentos. Elas são as Masterchef. É verdade, depois tem até um concurso, né, pessoal das merendeiras e tal. Mas conta um pouquinho da sua história, se você é rio-brilhantense mesmo, como se você foi para o concurso, há quanto tempo trabalha na educação, e assim, quais são os desafios aqui. Fala um pouquinho da sua vida para nós, assim, na sua vida pessoal e também na sua vida profissional como merendeira. Então, já igual eu falei, né, sou de Rio Brilhante mesmo, nascida e criada aqui, só 55 anos aqui. Legal. Minha família toda é daqui. E foi um acaso, sabe? Eu trabalhava de babá, aí eu soube que estavam fazendo ficha para o concurso. Aí eu vim aqui, fiz, aí até eu estava comentando com a Aline e com o Adolfo, só que eu não fiz por fazer, sabe? Foi assim, uma coisa assim, falei, vou lá e vou fazer. Sim. Por, tipo, aventureira, né? Aí pegaram e me chamaram. Falaram para mim, você não escutou na rádio que estão te chamando? Falei, não. Aí eu vim aqui, consegui, graças a Deus, hoje estou concursada, né, já há 15 anos, e é muito bom, é gostoso. Jamais imaginei que um dia eu ia falar, eu sou merendeira, né, como diz, mas não é mais merendeiro, mas é merendeira. Então, foi muito bom, graças a Deus. E de onde a gente passa, quando eu assumi o concurso, eu fui para Aroeira, fiquei 1 ano lá na Aroeira. É trabalhoso, mas é igual a gente falou, né? Com o coração a gente vai. Porque você levanta 5 horas da manhã, pega o ônibus, chegava lá na Aroeira, aí vinha 5h30, 6 horas, chegava em casa às quase 7 horas da noite. Mas foi bom, é um experimento bom, é gostoso, é gratificante. E você vai conversando, você vai conhecendo mais gente, né? E vai tornando amizade, né? Vai fazendo amizade por onde a gente passa. E isso é muito bom. Muito bem. Depois nós vamos falar mais, viu? Vai Tá pensando bom. nas curiosidades que tem, né? Porque tem sempre curiosidade, tem sempre, assim, para quem é professor, pai de aluno, cuidado com aquele aluno, assim, que o professor passa e sabe o nome.
cuidado. Fala, você sabe o nome, pode saber que é aquele que você tem um carinho mais especial, né? Fala, nossa, esse eu sei o nome, né? É Então, verdade, é você verdade. sabe, né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente. É aquele bem arteiro, né? É. A Ana Cláudia, lá do Criança Esperança 5, então ela já se apresentou, mas assim, Ana Cláudia, fala um pouquinho da sua experiência, se você também é aqui de Rio Brilhante, eu às vezes não percebi, mas se é de Rio Brilhante, ou quanto tempo que está aqui, como que é isso de estar lidando diariamente, alimentando várias crianças, ainda mais você que é mãe de uma criança assim, na idade escolar. Então, assim, como que é você ver várias crianças que, querendo um pouquinho, você enxerga um pedacinho do seu filho em cada um. Como que é para você esse dom, né, de estar lá como manipuladora de alimentos? Você gostou, né, Paulinha? Gostei, essa é nova, vou anotar. Então, eu sou aqui de Rio Brilhante mesmo, minha família é toda daqui. É muito bom, gente, assim, por exemplo, quando eu comecei a estudar no Criança Esperança 1. Olha só. E realmente, eu sempre falo lá na cozinha, gente, não é um lanche, é uma alimentação. Por exemplo, hoje o que foi servido lá na escola foi arroz carreteiro com carne de porco, feijão e salada. Olha só. É uma refeição, Sim. né? Então, assim, realmente, eu sempre falo assim, gente, vamos olhar para o lado bom. Eu sempre falo isso, porque realmente é muita nutrição. A gente sempre procura colocar muita beterraba, cenoura no feijão, porque daí já cozinha tudo junto. Tem criança que não gosta, ela vai comer de qualquer jeito, porque ela não está vendo. Sim. Então, é preparado com muito, muito carinho. Meus filhos são da rede municipal, né? Agora tenho já os de maiores que já terminou, aí tenho que estar estudando à noite, também, é muito boa também a alimentação estadual. Tenho uma filha que vai para a creche também. Gente, a creche, eu trabalhei no lugar da Deise, eu estava falando com ela a respeito dessa coincidência, né? Porque a primeira vez que eu trabalhei na prefeitura no contrato, eu trabalhei no lugar da Deise, na creche. Caí, Então, quebrei o braço e ela entrou no meu lugar. Olha só. E assim, muito cuidado, tanto, desde que chega o alimento, como é estocado no freezer, tudo muito bem cuidado. Eu sempre falo assim também, da mesma forma que eu falo um bom dia para o meu filho, é o bom dia que eu quero dar para as crianças na hora do café da manhã. Tanto como na hora de falar qual é o cardápio, de uma maneira, né? O que é hoje, tia? Arroz, feijão e salada. Que legal. Então, isso eu acho que muda, porque eu sempre falo assim, eu sempre teve, né? O Adolfo sabe disso, o tanto que a importância da criança comer e ser bem tratado nessa área da alimentação. Porque tem criança que só tem aquela refeição. Sim. A gente sabe. Tem criança que vem da fazenda sem comer. Tanto de manhã quanto meio-dia. Sim. Então, eu acho muito importante, eu brigo com qualquer um por causa disso, se for necessário, porque tem que ser bem tratado, sim. Com certeza. Diferente, porque eles talvez já vêm de um lugar onde eles não são bem tratados, onde eles não são bem alimentados. Mas, assim, tá de parabéns. Nossa. Eu só tenho que, assim, eu sempre ressalto. Quando eu comecei no Criança Esperança 1 a estudar, era uma merenda. Hoje não, a criança ela tem uma alimentação na escola. E na creche, então, minha filha esse dia falou, mãe, sabe o que eu comi lá? Se não me engano, acho que tinha pizza. Tem no lanche agora. No lanche da creche. Então, assim, é tudo bem natural, tudo sem conservante, é tudo... Então, assim, tá... Eu sinto orgulho de falar que eu sou merendeira, tanto pela qualidade das coisas e tanto pela gratificação. Como eu sou grata e faço tudo com amor da mesma forma que eu faria, que eu faço lá na minha casa dos meus filhos. Maravilha. E aproveitando, então, o nosso tempo. Pode falar? Pode, vixe. Tá aí. Uma colocação aqui que a Ana lembrou da pizza, que assim, é como se fosse uma torta, tipo uma torta de frango, aí não coloca a massa por cima, e aí corta em formato triangular. É a pizza. Legal. E aí para as crianças é o máximo. E aí, né, não é tipo pizza de frango, de queijo, né, tomate e tal, enfim.
E aí essa é a diferença das creches, do CIs para a escola, porque aí na creche o aluno fica o dia todo, então ele tem 5 refeições. Então tem do café da manhã, fruta, almoço, né, depois outra fruta e o lanche. E aí na escola, como ele permanece 4 horas e pouquinho, vai ser uma refeição, né, para tarde, e aí de manhã, né, o café e a refeição. Para vocês verem. E que, como nós temos nutricionistas, não deixe eu mentir aqui, porque às vezes estou falando alguma coisa, mas assim, ultimamente pesquisando, os hábitos alimentares estão mudando, né? Nós temos uma geração aí, porque agora, assim, nós somos uma geração que nós realmente comemos ultraprocessados, se bem que era uma época que chocolate era chocolate, não era sabor chocolate, nem é hoje, né? Era de verdade, né? Mas, assim, tem pesquisas lá que estão apontando que a juventude, já de 17, 18, sem contar essa nova geração que está vindo, que eles já estão consumindo menos álcool e estão se alimentando melhor. Então, assim, isso aí é um processo que vem desde lá da escola, porque eles estão se alimentando melhor, né, com nutrientes, estão se preocupando com a saúde, e, assim, a tendência é que vai mudar. Tem vários produtos que estão saindo do mercado, sendo substituídos por outros, né? E, assim, vocês na nutrição, como vocês se sentem, assim, né? Essa mudança... É um trabalho árduo. Porque, assim, entra numa parte, Paulinho, que nós buscamos sempre trabalhar, né, Línia? A questão da educação alimentar e nutricional. As meninas são um braço bem importante nesse ponto. Porque, assim, o que é o trabalho de alimentar e nutricional? Porque nós não adianta apenas fazer um cardápio, vamos dizer assim, nutricionalmente equilibrado, adequado, se, infelizmente, né, assim, eu toco um pouquinho porque meus pais são professores. Se vai levar um salgadinho, vai dar para a criança como recompensa um chocolate. Né, assim, o trabalho de educação alimentar e nutricional deve ser feito o ano todo. Sim. E por todos os entes envolvidos, toda a comunidade escolar. Sim. Você também como membro da educação e também como pai, né, a responsabilidade é maior. Com certeza. Você falou que vai levar seu filho no dentista, então, né, já aproveitando, quando o consumo de açúcar é muito alto nas unidades escolares, nós temos, assim, essa questão de que nós estamos ali prevenindo doenças futuras, né? Ou seja, para que não cheguem justamente numa fase adulta se alimentando mal, né? Assim, de alimentos ultraprocessados que nós falamos, né? Assim, os professores, né? Assim, têm um papel importantíssimo nesse aspecto, né? Assim, junto com as merendeiras, elas vão lá, preparam os alimentos, os nutricionistas fazem o cálculo daquele alimento, né? Tem toda uma cadeia. Os professores, nós temos parceiros em várias unidades, nós já visitamos horta com as crianças, né? Assim, porque tem crianças, parece que é fora da realidade, mas muitas vezes não conhecem o abacate. Exatamente. Assim, não conhecem o pimentão. Da onde que vem, né? Com certeza. Assim, a criança tem que saber a origem daquele alimento, né? Que isso também faz parte da educação alimentar e nutricional. E, assim, as crianças, os menores, eles estão com a formação dos hábitos alimentares, né? Assim como em casa nós temos que dar o exemplo, né? Na escola também. Uma criança que se alimenta bem numa unidade escolar, ela vai crescer um adulto com muito menos chance, né, de desenvolver uma doença crônica não transmissível. O que é esse nome difícil, né? Ou seja, obesidade, diabetes, hipertensão, né? E assim, nós sabemos que a população, infelizmente, adulta se alimenta mal. Nós não queremos isso para as nossas crianças, né? Nós não queremos isso impactando no Sistema Único de Saúde, por exemplo. É verdade. Aí tem toda essa questão. Ciclo, né? Investimento. E quando você investe lá na merenda escolar, você está investindo na saúde também, né? Porque daí você está evitando que se desloquem até lá, num período de tendo esse surto de gripe, surto de virose, então é até melhor evitar, e está mesmo realmente importantíssimo. Aline, você queria completar alguma coisa? Né? E também... pode falar, fica à vontade, nós passamos em vocês. É importante falar que as crianças da rede pública, muitas vezes nós tratamos a público assim, menosprezando, mas inúmeros estudos já mostram que assim, as escolas, os alunos que alimentam na alimentação escolar pública, eles são mais saudáveis do que a da particular. Com certeza. Ou seja, porque assim, tem essa alimentação equilibrada. Não sou eu que estou falando, são os estudos que mostram, né? E com certeza. E também já puxando um gancho, né?
nós fazemos, né, coordenamos as ações de antropometria com as crianças. Ou seja, o que é isso? Né, o peso e a altura das crianças, para fazer esse monitoramento. Né, porque antes, né, assim, quando tinha campanha de merenda escolar, tinha crianças muito subnutridas. Né? O problema, anteriormente, era erradicar principalmente casos de magreza e subnutrição. Nós temos ainda crianças, obviamente, numa dessas realidades, mas assim, hoje a questão se aumentou muito mais para a obesidade. Aí nosso trabalho também está sendo a alimentação mais focada principalmente na mudança desses hábitos alimentares para diminuir, por exemplo, a questão do açúcar, né, não só os alimentos ultraprocessados, mas a mudança desses hábitos que são mais evidentes hoje. Meu Deus, é muita informação, né? Ali ele falou uma palavra, Antropometria. Meu Deus, vamos anotar isso aí também. Em resumo, esse é a altura Das crianças. Você viu que mudou a preocupação, que a preocupação antes era a criança que era muito magra e hoje é a questão da obesidade. Então, muita Paulinho, e assim, até hoje, dentro da rede municipal, a gente tem, no mesmo ano já aconteceu, uma unidade escolar que deu índice de baixo peso alto e a outra que deu, como o Adolfo citou, sobrepeso e obesidade também. Então, aí com isso a gente mantém o mesmo cardápio, mas aí as ações, palestra com os pais, com os próprios alunos, né, tipo, brincadeiras com os alunos, para daí focar de acordo com o resultado dessa avaliação antropométrica, né, tipo, de peso e estatura e tal, peso e altura, tipo, as ações que a gente pode fazer, que a gente deve fazer com esses alunos. Olha só, que maravilha, gente. É muita informação, informação boa, informação que deve ser propagada, deve ser divulgada, porque assim, é uma mudança total, porque às vezes as pessoas não têm a noção, às vezes tem só aquela questão que o prato chega ali para a criança, mas não tem essa noção realmente do que está por trás. Depois a gente vai estar falando também das etapas, né, que foi falado ali da agricultura familiar, mas tem um transporte, tem várias pessoas, agentes, né, vários agentes envolvidos ali para chegar ali na conclusão, que é a alimentação para a criança. Deise, aquele seu momento assim de curiosidade, tem alguma curiosidade, assim, algo engraçado, essa sua vivência de tempos assim de creche, aquele aluninho que sempre se destacava, assim, fala, meu Deus, e ele está aqui de novo e tal. Tem alguma história que você queira contar, compartilhar da sua vida nesse período assim que você trabalha na educação? Para te dizer a verdade, se tem, eu não lembro, mas, tipo, eles são muito, eles vêm e abraçam a gente, sabe? Vem, você tá andando assim, aí eles vêm e te abraçam na perna e falam assim, tia, tua comida hoje estava gostosa. Ai, que legal, isso é bom. Sabe? Né? Então, igual você estava falando, minha neta, hoje ela está com 19 anos, ela passou pela creche. Tem a minha neta, outra ainda, que está lá na creche. Aí ela fala assim para mim, eu comi tua comida hoje, sabe? Tava uma delícia. Aí até as crianças da sala dela me chamam de vó. Essa é uma curiosidade, né? Aí ela fala assim, eu vou Deise. Agora ela anda me chamando de vó Deise, mas antes ela me chamava de Deise. Olha só, tá vendo? Aí as meninas falavam, mas ela é sua avó. Não, ela é a Deise. Mas, não sei porquê, sabe? Mas aí, por causa das crianças, agora ela anda me chamando de vó. Então, assim, é muito bom, igual você estava falando, né? É bom a gente ter experiência, é bom a gente ter o carinho deles, sabe? É muito bom. E eles comem, e eles querem mais, aí tem que dar uma freadinha, mas é gratificante mesmo, sabe? Estar ali no meio deles é muito gostoso. Você pode ter certeza que marca, viu? Marca sim, é verdade, marca, porque às vezes esses dias mesmo uma mãe foi lá e falou assim, o que essas tia faz para as crianças comer aqui, que eu não como em casa, mas come aqui na escola, né? O que é o alimento de vocês? Qual que é o alimento? Aí a gente fala, é amor, mas não é. Tem também, né? Mas tem amor, muito amor. Mas assim, não sei, sabe, o que tem que eles gostam mais? Mas um prato, ele gosta de feijão, eles comem feijão aqui, lá em casa ele não come.
Tem muito disso, Tem, viu? tem. Acontece mesmo. Mas é também essa questão que você falou, ele pega pelo exemplo, né? Ele vê o coleguinha comendo, ele acaba Exatamente. comendo também. Pega pelo Então, exemplo. uma coisa vai puxando outra, né? Vai. Às vezes tem uma criança que come só arroz. Ah, mas ele come arroz. Mas vamos tentar. Vamos colocar um caldinho de feijão, vamos colocar uma cenoura. Ah, olha, você tem que comer isso para você ficar forte, né? Vamos comer. Aí acaba comendo. Tem criança ali que entrou comendo arroz branco só mesmo. E com o tempo você vai indo, você vai conversando. As tia também vai conversando muito, né? Também. Aí eles acabam comendo. No Olha final do ano, aí eles estão comendo de tudo. Olha Aí só. a mãe fala, mas como que vocês conseguem? Né? Mas marca tanto que vai chegar assim, com certeza você já viu criança que você viu crescer e hoje você passa, são adultos aí que já estão trabalhando e te vê e lembra. Lembra, é verdade. Lembra e fala assim, é a tia da creche. Aham. É a tia da creche. Mãe, é a tia da Você creche. vê que coisa maravilhosa. Ela fazia papá gostoso, Você sabe? vê? Esses dias Tá no vendo? mercado foi assim mesmo. Eu tava no mercado, aí a menininha olhou pra mim e falou assim, a tia da creche. Que marca. Ela faz papá, Você vê? sabe? É muito bom, é muito bom. Marca muito. Agora, Ana Cláudia, você tem, Ana Cláudia, alguma curiosidade, assim, você já encontrou aluno, ex-aluno, você... histórias para contar, aqueles que se destacam, assim, falam, meu Deus, esse daí derruba a escola, mas a gente gosta dele, né? Então, conta para nós. Primeiro que a gente vira tia de todo mundo, Vira, né? exatamente. Você é tia do mais novo, do mais velho, você vira tia de todo mundo. Mas, assim, a gente vira até psicóloga, porque eu lembro que uma época eu trabalhava... Eu trabalhei na creche, eu gosto muito dos pequenininhos. Mas quando eu fui trabalhar no Círio Borges, tinha uma galera que eles vinham assim, quando a gente estava um pouco meio que desocupado, sempre tem uma folguinha, né, entre uma refeição e outra e tal, mas sempre tinha muito adolescente que chegava no cantinho e falava assim, tia, eu quero conversar com você. E a gente ia ali para o cantinho, eu meio que virava psicóloga. Talvez, assim, eu sempre falei assim, gente, talvez algum funcionário, sempre tem, né? Aquilo ali é terrível. Não, não é terrível. A realidade dele é diferente da sua. É verdade. Né? Então, eu acho, sempre tive esse olhar, sempre gostei de olhar e perceber, não, mas se isso está acontecendo, deve estar acontecendo alguma coisa lá na casa, alguma coisa. Então, atenção, né? eu sempre procuro ter esse olhar, assim, sabe? E, assim, sempre tive isso. As experiências, assim, para mim foi muito forte ali no Círio. Sempre, não, vem aqui, tia, vamos conversar. E aí desabafava, eu procurava dar alguma luz ali para aquela criança. Mas ali, agora eu estou lá no Criança Esperança 5, e assim, eu recebo bastante carinho. Olha que bom. E é muito gostoso, assim, tinha um menininho lá, e aí saía do recreio, ele era da sala da tia Elaine, que era a primeira série, né? E ele, sempre quando eles vinham no recreio, ele chegava assim, jogava, porque ele tinha vergonha, ele é autista. E ele tinha vergonha de mim, só que daí ele vinha e jogava uma cartinha bem assim, perto onde estava terminando de lavar a louça. Aí eu pegava, era um desenho. Aí ele desenhava eu com 4 braços, com faca, tipo assim, eu acho que ele queria dizer assim, você é super. Sim. Sabe? Eu entendi que ele falava assim, você é super. E assim, sempre lá agora também tem uma criança que ele é autista, e ele chega assim, ele só vai me cumprimentar. Tá vendo? Aí, essa semana passada, eu tive assim, que eu sou muito emotiva, assim, qualquer coisa eu choro, eu falo essa chorona. Mas aí eu fiquei assim, uma semana ali no café, e fiquei 3 dias no café, 3 dias seguidos, servindo café, e aí a menininha chegava e falava, bom dia, flor do dia, bom dia, flor do dia. Aí quando foi no outro dia, eu não fiquei no café. Aí eu estava lá na outra área, cozinhando, ela foi lá e passou reto e foi levar uma florzinha para mim. Tá vendo? Aí eu já desmancha. tipo assim, porque eu falo assim, da mesma forma que você tem um olhar diferente para eles, eles também têm. Tem para você, né, a forma de tratar. Então, Marca assim, é uma troca e assim, é muito gostoso isso. É importante até o que você frisou, porque às vezes é o único carinho que ele vai ter durante o dia todo. Né? Às vezes não sabe a realidade, como que é dentro da casa, às vezes tem que, geralmente cuida do irmão, ou acaba, infelizmente, apanhando ainda em casa, assim, não sabe como que é a estrutura, e às vezes o único momento de carinho que tem realmente, por isso que fala que marca muito, Verdade, né? Marca verdade, muito, bastante. que vai crescer e vai ter outra visão. Perguntando para os nutricionistas agora,
foi falado, né? Falou ali, ó, tá, professores, por favor, não vão dar chocolate, por exemplo, na Páscoa, vai aquele coisa do chocolate lá, não, nem sabor chocolate, né? Mas assim, foi falar também da questão da educação alimentar na escola e na casa. Que dica que vocês dariam para as famílias? Isso aqui é até pergunta que veio aqui, ó, Maurício selecionou lá, vou riscar ela aqui. O que as famílias podem fazer em casa para reforçar o trabalho do que é feito na escola? Essa questão da alimentação escolar. Ó, do meu ponto de vista, é interessante que as famílias se envolvam com a escola, né? Ou seja, muitas vezes quando nós vamos nas unidades escolares, né, na creche ou escola, eu pergunto de 40 pais, o que seu filho comeu hoje? Né, assim, às vezes eles não sabem, né, assim, passa a semana inteira e não sabe o que a criança comeu. Não Assim, pergunta, né? não pergunta, não se interessa. Isso é importantíssimo para saber o que a criança está comendo, sim. Assim, algo bem de nutricionista, se a criança fez cocô ou não, se fez xixi, né, assim, é importantíssimo, porque, tá lá, as meninas, vou pegar o exemplo da creche, fez uma pizza, fez uma sopa paraguaia, um pão de queijo, mas os pais não sabem, né, assim, é importante saber, porque, assim, dá para fazer essas mesmas preparações, são preparações, assim, simples, fáceis, nutritivas, assim, dá para fazer em casa também, fazer essa reprodução. Mas isso vai auxiliar em muito o trabalho das meninas, né, nas escolas, nas creches, porque facilita a aceitação das crianças. E sem dizer que é algo muito mais saudável. Muitas vezes, alguns complicam, assim, nossa, mas como que a criança come lá e não come em casa? Sim. Por que é tão diferente? É algo saudável ou não? Mas seria uma dica essa. Participar ativamente do que a criança está se alimentando nas unidades escolares. Né? Conhecer o cardápio. Porque, por lei, o cardápio, ele, além de ficar fixado na cozinha, ele deve ser fixado lá também nas unidades escolares. Aí é importante, né, para os pais conhecerem o que seus filhos estão se alimentando. Eles vão se surpreender porque é algo de muita qualidade. Olha só, fale. E assim, a gente sabe de mães de crianças de creche, né, de CINs, então que pedem uma cópia do cardápio, que a gente manda para as unidades em PDF, elas imprimem, então às vezes manda para a mãe, para o WhatsApp, tal, enfim. Mas aí para a mãe, no final de semana, fazer alguma coisa parecida para a criança, para não sair também da muito rotina, né? Em questão de horário também por causa da rotina, porque assim, o almoço da creche, por exemplo, ele é cedo, ele é 10h30, 10h40. Aí a gente, né, todos nós, geralmente, final de semana almoça mais tarde. Aí a criança vai ficar lá até 1 hora, vai no churrasco, tal, enfim. Então, essa parte a gente sabe que é complicado, não tem que ser uma rotina fixa, né, engessada. Mas, assim, dentro da alimentação da creche, dos alimentos in natura, da comida de verdade e tal, então, o que eu posso fazer no final de semana, né? Tipo, mais ou menos baseado no cardápio, até porque para a criança não estranhar tanto. Sim. Porque daí, assim, a gente escuta mesmo, isso que a Deise falou de não comer feijão, mas, por exemplo, não comer salada. Ai, não come salada em casa, mas às vezes, assim, ele ficou de segunda a sexta comendo num horário, aí no sábado você já faz, ele já tá com sono, ele né, mudou toda a rotina. Aí ele não vai comer a salada, né, porque ele já tá com sono, já tá bravo, enfim, vai. Então, tipo, tá estruturando mais ou menos igual o cardápio da creche, principalmente os menores, né? Sim, importante salientar. E aí já, assim, falando nos alunos maiores de escola, que a gente sabe, assim, os mais velhos, adolescentes, que já têm um hábito diferente, que já, tipo, em casa às vezes, ou, tipo, em outros locais, comendo uma alimentação com mais sal, com mais açúcar, também às vezes vai chegar na escola e já vai estranhar e não vai comer alimentação escolar como os menores, né? Porque ele já tem um hábito diferente. Então, essa é a importância da família também em casa. Maravilha. Né? A gente já viu, o Adolfo já viu o aluno com um saquinho de açúcar no bolso para daí colocar no leite. Eu já vi com sal para daí colocar na salada. Deus, gente, que barbaridade. E assim, a nossa alimentação, já pegando o gancho que o Kelly comentou, é assim, tão natural que nós fornecemos em determinadas épocas gengibre, além dos outros alimentos, né, orégano,
colorau, limão, açafrão, assim, é uma ampla gama de alimentos, né, de temperos naturais, justamente em substituição ao que muitas vezes eles utilizam em casa. Né? Não preciso nem falar os E industrializados, aí já porque foi retirado também a extrato de Extrato de tomate Com faz certeza. anos que não Agora, tem mais. agora a gente faz extrato, né? Com tomate mesmo. tomate Olha mesmo. só. Tomate maduro, né? Que vai madurando mais. A gente pega, daí faz um molho, né? Com Sim. o próprio tomate, já faz um molho para macarrão, para, bem dizer, para tudo, né? No que a gente vai ocupar, a gente agora faz um molho natural. Mas agora eu vou E a gente tem aproveitar. o colorau também da agricultura familiar, então que ele é bem forte, assim, ele é diferente do de mercado, Sim, sabe? ele Elas faz usam, elas usam artesanal, né? esse colorau junto com o de Tomate, tomate. de também. tomate para dar uma Também nutritivo. cor mais. A própria Tipo, cenoura, cabotião, é. pode dar dependendo do molho. Queremos a Coloca receita também. desse molho. Olha lá pra eles lá como é que é esse molho, então. Porque assim, não é possível, né? Que nós vamos trazer aqui a manipuladora de alimentos, né? E passa para nós essa receita desse molho que deve poder eliminar um elefante de casa, né? O elefante ainda, olha que o elefante é o mais caro ainda. É isso que eu ia falar E agora, aquele né? caldo Dá de mais. carne, de frango também. Aqueles Sei, caldinhos, caldo né, mate. É, Caldo mate da galinha azul, verdade. E aí, fala pra nós, o que vai nesse molho aí? Vai tomate? vai tomate, vai amor, tô brincando. Né, depende, né? Tem ele tanto batido no liquidificador, como também tem ele cozido. Aí cozinha o tomate É, e vai colocando o quê? tem muito, às vezes a gente faz na hora, ou depende também do tanto de tomate que vai, a gente faz e congela, né? Aham. Daí, quando a gente tinha um curso, né? Não sei se foi no curso, teve uma época que ensinaram, né? Fazer o molho de tomate e congelar. Olha só que maravilha, até é importante. Daqui a pouquinho vai ter. Casca, né? Aqui. Com a casca, com a de semente. cenoura, É. casca de beterraba. Que bênção. Porque tem, daqui a pouquinho vai chegar na outra parte aqui, que tem uma pergunta exatamente de capacitação. Vai chegar daqui a pouquinho. Ixi. Daí tá falando. Aham. Mas é porque. Pode falar, né? Ia perguntar, Paulinho, não sei se está no roteiro, mas Pode. assim, a questão de que, só por curiosidade das duas, finge que não é um nutricionista que está perguntando, mas qual que é o prato, ou refeição, ou preparação que as crianças mais gostam, assim, na creche e na sua escola, assim, de vocês? Na creche é mais. Eles gostam de tudo, né? Porque eles são pequenininhos, né? Mas eles gostam de polenta. Olha só. De polenta. Polenta, eles gostam bem de polenta. De carne ou de frango? De carne. De carne. Eles É carne gostam moída? bastante. É carne Ah, faz moída. aquele molho até eu. Então você tem uma Como a gente faz misturado para eles, né? Porque eles Sim. são pequenininhos, são molinha, né? Então a comida deles já é mais. Aí a gente faz o preparo, né? Faz a polenta, Mas fica mais firminha, Aham. né? Não muito firme. Mas aí eles, com feijão, é o prato preferido. que legal. Eles gostam bastante. Na escola, eles gostam de tudo, mas o que eles mais gostam é galinhado carreteiro. Ah, sim. É o que eles Bom. mais, É eles verdade. mais comem. Carreteiro tanto de suíno. quanto de Qualquer um. Hoje mesmo, hoje era carreteiro com carne suína, né? Olha só. Porque à noite eu trabalho na educação na estadual, né? Aí toda segunda, Jesus Cristo. Aí na segunda, assim, eu falo, ó, não vou comer nada agora, porque na hora do intervalo, à noite, né? Lá aí tem o carreteiro, feijão, salada e farofa. Meu Deus, gente. E assim, aí você faz amizade com as mendeiras, você faz, né? Isso aí não é interesse nenhum, porque tem um amor tão... Não é interesse, assim. Não é interesse. Não é. Mas é que é tão gostoso, assim, você vê no olhar de vocês, assim, né? De pessoal que trabalha, mas tem um amor tão genuíno, tão assim, que você acaba virando amigo mesmo, né? Aí daí você vai lá servir um prato e tal. Aí lá na escola que eu trabalho, já falou assim, os alunos falam, você já vai comer, que um pouquinho antes deles, né? Ela fala assim, eu estou lá fazendo teste de qualidade. Se passar, a gente serve para vocês. Então já tá naquela... E todo dia serve, porque com certeza passa. Maravilhoso. Né? Nossa, eu amei isso aí, né? Teste de qualidade. Deixa comigo que eu faço esse teste diretamente. Estou querendo fazer agora lá nas creches, na escola, se é uma vaga, eu vou lá fazer uma visita. Vai sim, pode ir que a gente recebe com muito amor. Muito obrigado. Aí, Adolfo e a Aline está falando aqui, tem uma interessante. Outro ponto muito sério são as alergias e intolerâncias alimentares. Como a equipe identifica e organiza cardápios especiais para esses estudantes? Eles têm alergia. Vou começar ele e depois complementa, né? Assim, é um dos pontos que a gente muitas vezes insiste em toda a comunidade escolar, principalmente assim, os professores, diretores, etc.,
Por quê? Primeiramente, tem um mapeamento das crianças que têm algum grau de intolerância, alergia e hoje cada vez mais seletividade alimentar. Isso é importante esclarecer que não é frescura, Não. né? É uma fase que a criança, que muitas passam, algumas voltam a se alimentar, outras às vezes ficam um pouco mais com aquela alergia ou intolerância, né? Mas isso deve ser respeitado e a própria legislação que nós seguimos, né, da alimentação escolar, as resoluções, elas nos condicionam a oferecer um cardápio diferenciado para aquela criança. Se dá um exemplo, seja se ela possui intolerância ou alergia ao leite, né, assim, à lactose, dependendo da situação, porque nós temos vários casos diferenciados na alimentação escolar e assim são feitas substituições para essas crianças. Nós temos alimentos, muitas vezes a criança não pode com glúten, nós temos substitutos daquilo. Se a criança não pode com leite, nós orientamos que seja feita apenas com água, excluindo às vezes a margarina ou até mesmo a manteiga, que tem resquícios, né, do leite em si, ou da lactose, leite sem lactose, mas assim, se a criança tem, é apresentado o laudo para nós e depois é feita uma orientação juntamente, principalmente nas creches, né? As crianças são menores, né? Assim, estão aprendendo a ter autonomia, elas são colocadas por uma alimentação diferenciada. E citando um outro exemplo da questão da seletividade alimentar, é porque nós ainda, como é algo que está, vamos dizer assim, em crescente na demanda, principalmente de nós, estamos fazendo uma investigação, mas é feito também de uma mesma forma. Depois de apresentado o laudo, nós tentamos fazer intervenções para que a criança não fique, resumindo, desnutrida na unidade escolar. São oferecidos substitutos de alimentos e muitas vezes também ofertados de forma diferente para que aquela criança não se sinta também excluída das outras crianças também. Posso falar? Claro. Então, minha neta, ela não pode tomar leite. Ela tem problema de lactose. E vai leite sem lactose para eles, né? Para quem tem, ela tem, a outra amiguinha dela também tem. Então, o leite deles é diferenciado, né? Que vai o leite normal, né? Para os grandinhos, para quem não tem, e vai para eles que têm, né? Problema como é que fala? Tolerância. Aí a gente coloca, igual ele está falando também, né? A gente coloca tudo no meio, porque eles acham, se o meu eu não posso, por que eu não posso comer o do meu amigo, né? Então a gente coloca no meio, pão, tudinho ali junto, ali também o pão sem a manteiga, né? Porque como tem leite também, né? Então, assim, eles comem, né? Bem também, tira. Tem um menininho também que não pode comer açafrão, né? Coloral. Aí a gente faz o almoço, a gente tira primeiro o almoço dele. Olha só. Sabe? A gente tira o almocinho dele depois que a gente coloca. Aí a gente tira se é um arroz com a carne, né? A gente tira a carne primeiro, depois a gente coloca, né? Daí o açafrão, os outros ingredientes. Mas a gente tem que, né? Igual o Adolfo falou, né? Porque como que vai deixar? Né? A criança vai ficar sem comer, não vai, né? Então a gente tem ela não pode ser excluída. Exatamente. Ali no ambiente Exatamente. de inclusão, na verdade. Né? Mas o Adolfo, pode falar. Pode complementar. Sobre esses alunos com os laudos, a gente tem um cadastro de alunos que tem alguma necessidade alimentar específica. Então, aí, a unidade escolar, a creche, a escola, preenche e aí envia para a gente com a cópia do laudo. Então, além da parte de alteração de cardápio, aí a gente envia, como a Deise falou, a gente tem o leite sem lactose, tem bebida vegetal, e as fórmulas infantis mesmo, para os menores de 12 meses. Vai ter, fórmula específica para alergia à proteína do leite, intolerância à lactose e tal, e outras específicas, né? Não, maravilha. Maurício, nosso amigo Maurício, seu momento de aparecer ali para dar um oi, tem um espaço bem ali, Maurício. Não, vem, Mauricião, está de amarelo, vem, Maurício. Maurício, nós temos um desafio para estar fazendo agora, tá? Nós vamos ter que... Deixa eu só pegar aqui onde cada vez trabalha mesmo, lá na creche Sônia Borges. Vamos ter que pegar um dia lá na creche Sônia Borges
e fazer um programa lá, só que daí tem, você sabe que a manipuladora de alimentos, ela é ciumenta, você não pode passar da porta, não, tem um espaço lá. Mas, Maurício, Verdade. vamos gravar lá um dia lá, lembra que tinha aquela propaganda lá, alimente-se bem com R$1, né, que tinha aquela propaganda? Fazer uma versão dela, ela ensinando a fazer o extrato de tomate natural. Olha, Temos esse Pode desafio, sim. Maurício. se ela permitir, nós vamos lá. Só que a gente não pode entrar lá, né? A gente grava de fora lá o Isso, Tem um espaço. né? balcão lá. dá Tem, pra olha só, filmar. vamos adaptar, vamos marcar isso aí. Maurício, temos esse compromisso agora, né? Olha só. Aproveitar para o Maurício aparecer, gente, porque a gente, todo programa, né, Maurício? Dá o seu tchau lá, o Mauricião, que tá ali no. Nós esquecemos Vai ser até uma o nome, receita, né? então. A receita. Vamos criar um prato típico de Rio Brilhante, né? Fazer o desafio das merendeiras, pode Porque educar. eu tava escutando ali, eu fiquei curioso também. Falei, olha aí que interessante, hein? O que mais que vai aí, né? E assim, é que vocês não têm noção, é que o Maurício, ele ama aparecer. Ele, na hora que ele fica toda hora, você tá fazendo um programa, desde o início ele fica assim, ó. Que horas que vai ser, né? Igual Vai o ser- Lucas, né? Parente do Lucas. Aí agora, Maurício, convida o Lucas para estar aparecendo. Tem o Lucas que vê, ele tá na equipe ali também. Aparece o Lucas ali para dar Vai um dar oi, um né? oi aqui no meu lugar. Isso, Mauricião. Olha lá, o Lucas tá aqui, tá vendo, gente? Isso. Que o Lucas chegou. Olá, boa tarde. Isso, Lucas. Fala um pouquinho, Lucas, da sua participação lá na alimentação escolar. Então, a minha experiência ela é um pouquinho curta, porque eu estou há pouco tempo lá, vai fazer um mês e meio, assim. E no meio de toda essa turbulência, a gente vai aprendendo um pouco, vai vendo como que funciona cada processo, como que, de repente, às vezes é um pouco burocrático. E também a gente descobre porque que, de repente, lá na ponta, de repente acontece algum probleminha, alguma coisinha assim, mas a gente está fazendo o possível lá dentro, a gente está trabalhando. Com certeza. Muito obrigado, viu, Lucas? O Lucas estava com receita. Seja sempre bem-vindo, viu, Lucas? Não precisa ter vergonha, não. E é realmente, né? A comida está chegando, a criança está se alimentando, mas não sabe todos os processos que tem para conseguir chegar lá. Um processo licitatório, gente, é um fornecedor, às vezes o fornecedor atrasa. Tem muitas informações, né? E isso porque nós só comentamos a questão do alimento em si, né? Porque assim, como que a merendeira vai, ela precisa de uma touca, precisa de um pano de prato, precisa de um avental, precisa da panela e assim, O gás. o gás. E principalmente. para tudo isso é um processo licitatório, uma licitação, é uma legislação que deve ser seguida, ou seja, e muitas vezes, infelizmente, nós dependemos da iniciativa privada, alguns fornecedores se recusam a entregar alguns produtos, né? Falando algumas das problemáticas, né? Que muitas vezes nós, só quem está nos bastidores, que nem às vezes está o Maurício e o Lucas lá, às vezes não aparece, mas assim, a gente está ali também para apagar fogo e tentar segurar o máximo assim, de problemas para que as meninas se dedicam, assim como elas já são muito dedicadas, à alimentação das crianças. Né? Sabe o corre que é, né? E pode ser para os 4, né? Que está falando aqui questão de capacitação, tá? Então é a capacitação das merendeiras, mas vocês que vão estar sabendo também, então, né? Porque tem uma pergunta que fala assim, que tipo de capacitação e orientação elas, no caso, as merendeiras, recebem para preparar alimentos saudáveis, seguros e com carinho para as crianças? Capacitação, tem assim, vocês que medem, como que funciona? Sim. Nós fazemos as capacitações, as meninas daqui que já estão há mais tempo, né? Já assim, passaram inúmeros profissionais. Assim, nós pontuamos a questão de segurança alimentar e nutricional, porque não é só o alimento nutricionalmente que tem que chegar no prato da criança, com os carboidratos, proteínas, etc., né, equilibrados, mas também que nelas, como nós chegamos. Não pode, muitas vezes nós observamos em alguns lugares, né, por isso que eu falo manipuladores de alimentos, né, assim, tem que estar com a touquinha, a questão do brinco, tudo isso, sempre higienizar as mãos, tudo isso elas são questões básicas, Esmalte, mas assim, né? inúmeras questões assim, que a gente evita que chegue nos alimentos, né, justamente para que as crianças recebam esses alimentos seguros, vamos dizer assim. E além dessa questão, assim, esse ano veio uma profissional de Dourados, falou um pouco da questão da seletividade alimentar, mas nós já trouxemos, já fizemos parcerias com os psicólogos da rede, fonoaudiólogo, médico pediatra, são inúmeros profissionais que muitas vezes participam da formação delas, mas assim, para que elas também entendam a necessidade de estar sempre se atualizando, né, buscando mais uma formação adequada para que as crianças recebam um alimento de maior qualidade possível.
Pode, com certeza. E o chefe de cozinha também, né, que você citou do molho de tomate, elas tiveram uma formação faz uns 2 anos, uma parte prática mesmo de verdade. culinária com chefe de cozinha do Sebrae. Olha só. Foi Legal. bem bacana, assim. Foi. Bacana, você deu um 5 também. Então para a os gente terceiros. tenta diversificar assim, os temas até, né, Sim. de formação, capacitação, para não ficar cansativo também. É até bacana, eu tenho uma curiosidade, tá, das capacitações. Talvez vocês não vão se lembrar disso, mas foi algo que me marcou muito, porque geralmente quando acontece conosco, né, teve uma capacitação das merendeiras na Câmara, na parte da tarde, uma vez. E era o Adolfo que estava. Aí eu estava em casa, tinha um rapaz que estava cuidando do som, e aqui parou de funcionar o som, algo nesse sentido. Eu lembro, tenho uma vaga lembrança disso. E eu estava em casa. Aí eu sei que eu ia sair com o Pietro para algum lugar e a Aline começou a me ligar. Paulinho, não tá funcionando o microfone aqui. Falei, aguarda 5 minutos que eu tô chegando aí. E daí Pietro, nós temos um pincher. Aí o Pietro tava com esse pincher dentro do carro e eu desci correndo lá para a câmera e tal. Falei, espera aqui que o pai já tá vindo. E nisso, quando eu fui adentrar, que tem o som na parte de cima, esse cachorro pulou o vidro e o Pedro saiu correndo, tá? E eu tô lá em cima, lá mexendo no som. Quando eu vejo que você tá na parte de baixo do palco, o cachorro invade o palco e o Pedro correndo atrás desse cachorro. Talvez vocês não se lembram disso, mas eu falei, sorte que não tava transmitindo, não tava gravando, porque eu falei, Pedro do céu, né? Que o cachorro invadiu. E era uma capacitação das merendeiras lá na Câmara, faz uns 3 ou 4 anos, eu acredito. Isso já faz um tempinho, mas é o que me marcou. Eu não ia estar ruim porque eu gosto de pincher. É o que me marcou. A conversa tá muito boa, gente. Já deu aí uns 50 minutos, Maurício? Já deu 1 hora, vocês estão batendo recorde, tá vendo como que rende, né? Mas nós estamos agora entrando então naquela fase final, a fase das considerações finais. Se quiser uma parte 2, a gente convida também para a parte 2, sejam muito bem-vindos aqui. Tem um desafio, tá, para vocês duas, nós vamos lá, né, marcar lá, para ensinar a população, mas é aquele momento das considerações, podem, assim, aquele momento de mandar um abraço para os parentes, um abraço para o vizinho, para os alunos, tá? Para as considerações, em breve teremos novos episódios. Vou começar com você, então, querido. Comigo. Vou mandar um abraço para todas as meninas, né, lá da creche, né, da Sônia Borges, que eu falei para elas hoje que eu ia vir no podcast. E falei para as meninas, para a Ana, para a Rose, que trabalha comigo. Falei, Rose, amanhã não voltarei, porque já vou ser chamada para ir trabalhar na Globo. Um abraço para você, Rose. Hoje ela está lá, agora à tarde. Aline? Bom, eu agradeço a oportunidade, né, da gente falar um pouquinho do nosso trabalho, que é muito amplo, né, que envolve muitas pessoas, a logística. A gente esqueceu de citar, a gente comentou antes, dos meninos que ajudam a gente com a parte de entrega, né, é o Jean, o Misael. Então, que desde a parte da compra, que o Paulinho falou, que é a licitação, que a gente tem atraso na entrega e tal, mas aí são eles que separam e entregam em cada unidade escolar, para os alimentos chegarem na ponta, né, para os meninos estarem fazendo. Então, agradecer pela rede mesmo. Nós somos uma rede, precisamos agir como rede, cada um na sua função, um ajudando o outro. Muito bem. Agradeço. Bom, quero deixar aqui um abraço. Eu não posso esquecer da minha família, né, gente? Quero mandar um abraço para minha família, esposo, filhos. Quero mandar um abraço lá para minha rede, lá, né, para o Criança Esperança 5. Um abraço para minha diretora, para todos que trabalham ali. Eu estou, assim, com um sentimento de gratidão. Olha só, que hoje fui pego de surpresa. Fui pego de surpresa já, né? Um convite bem em cima da hora, assim. E eu sempre falo assim, que desde a chegada do portão, como foi já falado aqui, né? Desde a chegada do portão, a maneira com que a criança é recebida e todos, né, dentro da unidade escolar. Quero mandar um abraço para minhas companheiras da cozinha lá, a Valquíria e a Rosiane. E assim, estou feliz por ser lembrada, saber que as merendeiras são lembradas, Sim, né? E um grande abraço para todas as merendeiras. Com toda certeza. Agradeço muito. Temos muitos agradecimentos. E assim, pessoas que né, a Aline comentou, do Jean, do Israel, que fazem parte também, tem a Ana Luísa, que faz a prestação de contas, né,
lá na secretaria também, são vários atores envolvidos na alimentação escolar, né? E, assim, agradecimento especial. Eu não falo da boca para fora porque eu lembro da minha primeira merendeira, né? Assim, que elas são especiais, assim. As meninas representam, assim, um universo muito importante. Que eu falo para os meus pais, principalmente, porque eles são professores, né? Muitas vezes, se um professor falta, às vezes, dependendo da situação, um estagiário, um auxiliar consegue verdade. as crianças. Mas deixa as crianças sem se alimentar, né? Assim, vai ser pior que um presídio em religião. Dispensa a aula. Acaba a aula, né? Assim, Não sem tem água, como. acaba a aula, né? Sem alimentos também. Também. Né? O tanto que vocês são, assim, importantes no contexto da educação como um todo. Não apenas por suprir as crianças, né? Mas ter essa questão de afeto em si. Que, assim, tanto assunto que nós nem pontuamos, a Aline também, se quiser complementar, porque a questão da alimentação escolar de Rio Brilhante, ela foi, assim, foi levada até para a COP30 no ano passado. É verdade. Né? Tava aqui, Belém, né? mas Por um projeto, né? E recentemente nós tivemos também um interesse do governo paraguaio, né? Que nós fizemos uma reunião online, né? Tivemos que aprender, assim como o Paulinho em 24 horas a temática, nós tivemos que aprender um pouco de portunhol para falar com os amigos, né? Porque, assim, o tanto que a alimentação escolar de Rio Brilhante, o trabalho que as meninas fazem, é destaque, né? E agradecimento a todos vocês, né? Mas aproveita para falar então da COP30. Nós estávamos nas considerações aqui, mas como que foi? Quem que foi? Como que aconteceu a participação? Quem selecionou? Você sabe dizer assim? Sim. Não, pode falar, deixar para ali, passar a bola ali. Então, tem uma empresa que chama Limobis, que é do Rio de Janeiro, e ela trabalha com um programa que chama AEI, Alimentação Escolar Inteligente. Então, tudo que a gente falou das atribuições, o que a gente faz, então eles fazem desde a parte de cadastro dos alimentos, valor financeiro, quanto está sendo pago por cada item, da avaliação antropométrica, peso, altura, teste de aceitação. A gente não comentou, mas a gente tem um teste que a gente faz com os alunos. Então, eles têm, e tudo informatizado, com tablet. Eles colocam, a Ana agora está com um projeto lá no Criança Esperança 5, talvez ela possa até complementar. Mas tipo um aparelho, como se fosse um tablet, assim, de reconhecimento facial. Então, fica na cozinha, aí cada aluno que chega, pegar o prato, identifica para daí ver quantos alunos comeram, quantos alunos consumiram. Aí, dos índices de avaliação. Então, informatiza, né? A parte do cardápio também. E aí a gente, em 2024, teve uma POC do Banco do Brasil com a Lemoldes, uma parceria, que daí eles escolheram um município e foi Rio Brilhante. A gente não teve custo, a gente, enquanto prefeitura, não teve custo nenhum. E aí foram feitos em 4 escolas. E aí elas fazem também a parte de porcionamento, né, Ana? Tipo, pesa quantos gramas de cada alimento está sendo fornecido para o aluno, aí a quantidade de sobra limpa na panela, de resto, que é na lavagem, né, é o termo que elas usam. E aí para ver o que está sendo desperdiçado, o que pode reduzir de desperdício e tal. Em 2024 foram 4 escolas e deu 83% mais ou menos de redução de desperdício. Olha só. E aí foi esse projeto dessa POC que foi para a COP30. Olha aí. E aí esse ano eles voltaram e estão fazendo em 3 escolas. Aí é o mesmo projeto, o mesmo trabalho. E aí agora foi para o Mercosul. Sim, com certeza. E assim, despertou o interesse depois que, justamente por envolver vários países, né, nessa reunião lá em Belém, o governo paraguai se interessou porque, assim, é algo diferente, né, assim, redução do desperdício, ou seja, redução do desperdício, dinheiro, né, e com certeza menos alimentos jogados fora, considerando que tem uma ampla população que necessita, né, se alimentar bem. Por isso que foi investimento em outras coisas, sim, né? Porque sim. Você está reduzindo o desperdício, economizando dinheiro, né? E aí, pode falar. Porque, assim, na verdade, a gente, como merendeira, a gente teve uma reeducação, né? Sim. Pra gente saber certinho tem total de alunos. Então,
A gente vai fazer esse total de arroz, esse total de carne, e também a forma com que a gente vai, a hora de servir. A criança menor, né, lá do prézinho, não vai comer igual uma criança do 5º ano. Então, Sim. tudo isso daí a gente também está aprendendo de novo, né, como servir certinho para não, tipo, a criança já comeu uma vez, quer repetir, então vamos colocar menos dessa vez, para não ir lá para lavagem, Sim. para não ter sobra tanto na panela também, Ah, e também não jogar na lavagem. sim. Maravilha. Maravilha. Muito bem, Adolfo. Agora acho que sim, né? Mas se não, a gente faz um outro episódio para falar, certeza, né, tem dessa, muita assunto do ainda. Mercosul, dessas informações, né? E, então, você quer fazer sua consideração final? Então, Tá ótimo, Tá agradeço o convite, né? Assim, foi bem esclarecedor, acredito, né? E assim a gente está aberto para outras oportunidades e também para conhecer lá a cozinha da Daisy, né? fazer lá, né, o extrato de tomate, né? Vamos fazer a divulgação, né? Aí você cria um outro lá, né? Não, assim, na verdade, a nossa, como escola, então, há o macarrão. Então, a gente faz com frango, na maioria das vezes a gente faz. Então, a gente só vai ali colocando, refogando o frango, vai acrescentando a cebola, o tomate, a cenoura, tudo que dá cor ali dentro, a beterraba, faz aquele molhão e faz o macarrão. Que legal. Porque o tamanho da panela é maior, né? Faz aluno de escola, né? A gente já faz tudo no dia mesmo. Entendi. A escola é diferente da creche, né? A creche é mais pequenininho, né? A creche, as crianças é menor. Então, a panela também já é menor. Certo. E eles gostam muito também da comida, eles gostam muito. E, gente, para falar mesmo, se a gente for falar, tipo, igual estamos falando da comida, né? Da refeição que agora tiramos, né? Muita coisa. E tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Tá muito bom. Tem o macarrão tropeiro, né? Que é uma delícia, muito gostoso. Tem, olha eu fazer propaganda tem, no cardápio tem também a sopa paraguaia, tem chipa, sabe? Tem quibe. Então tá assim, maravilhosamente bem mesmo. As crianças estão gostando. Porque igual a gente falou, né? Antigamente as crianças só comiam uma refeição, né? Hoje não, hoje ela é o café da manhã, é o lanche 9 horas, é o almoço 10h30, e é o lanche 1 hora e é o lanche 3 horas. Olha só. A creche tem. Então, Fruta assim. todo dia, né? A fruta, então, 7 horas é o café da manhã, que é pão, leite, e 9 horas é a fruta, aí 10h30 é o almoço, aí 1 hora é fruta de novo, aí 3 horas é o lanche. Aí nessa hora que tem a sopa paraguaia, que tem a chiba, o bolo, a pizza, né? Sim. Eles chamam que é pizza, eles gostam da Formato, pizza. né? Então é muito bom. Tem que ir mesmo, tem que ir lá para ver assim. Vamos sim. Esses dias tinha Tem orgulho também, tem orgulho. Eu vi alguma coisa aqui. Tem orgulho no café da manhã. Um dia é leite, outro dia é orgulho. Eles adoram também. Nossa, eles amaram. Tanto que eles pegam com colher, enfiam a mão. Mas é maravilhoso. Vocês têm que ir lá 1 hora assim para vocês verem como falando que é. Assim, até parece que a gente quer se achar. Mas é bom demais, né? Está no direito de se achar mesmo. Então, aproveitando, Paulinho, já que você falou, mais assim, esclarecimento para a população, né, para quem quiser conhecer nosso trabalho, porque nós temos também um órgão que dá suporte a nós, que é o Conselho de Alimentação Escolar, né, que é um conselho bem importante, assim, sem a aprovação dele não tem a prestação de contas, não vem recurso para o município. Certo. E assim, às vezes as pessoas não entendem como funciona na ponta, quer determinados esclarecimentos, e assim, pode nos procurar ou pode procurar o Conselho de Alimentação Escolar, que é bem importante para a gente assim, ter essa proximidade e o diálogo com a população. Muito bem. Então, Maurício, temos um compromisso, né? Agora, para irmos lá visitar as unidades escolares, as creches. Tá? Agora vamos marcar um dia para a gente começar a fazer esse tour, Maurício. Quero agradecer o Adolfo, a Aline, a Deise, a Ana Cláudia e o Lucas, né? Tá certinho aqui, ó, eu sou professor, às vezes não memorizo os nomes, mas lembro da feição, né? E eu quero agradecer, esse foi o 23º
POG Educar Conexão Escola. Lembrando que o POG Educar é um braço integrante do CIETEC, professora Ilza Maria Machado. Na semana que vem tem um novo episódio e espero que teremos outros tantos aí, lá em loco, itinerante, quando tiver o período do FECAT. Tem muita coisa para a gente conversar. Sigam as nossas redes sociais no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Spotify tem também, né? Já tem os episódios lá. E também no YouTube, aqui no nosso canal. Agradeço a Deus, agradeço a presença de todos. Eu falei que eu gaguejava, né? Agradeço a Deus a presença de todos. E agora é aquele momento da gente dar aquele tchau sincronizado. Até o próximo programa. Então, tchau! Tchau.